Meditação. Ai, meu Deus do céu, o que que é isso? Eu não quero, não serve para mim. Geralmente é isso que as pessoas me falam. Meditar? Eu não, ficar parado ali perdendo meu tempo. Gente, é muito importante a gente desmistificar um pouquinho o que que é a meditação. Vamos lá. Meditação é praticada e sempre foi praticado pelos sábios de tudo quanto é religião, de diferentes lugares do planeta. Os padres meditam, os xamãs, independente das religiões, sempre os ancestrais, os índios, ensinavam as suas gerações seguintes a meditar, ou seja, estar em contato com a sua natureza, estar em contato consigo mesmo, estar em contato com a natureza externa, se reconhecendo nela como uma coisa só. Então, vamos desmistificar um pouquinho essa história de meditação e entender como é que faz, como é que funciona, para que ela serve. Primeiramente, a meditação, ela já é descrita nos livros ancestrais do yoga, nascido lá na Índia, há mais ou menos 5, 6 mil anos aproximadamente, já existiam registros de seres meditantes, os quais ficavam em contato profundo com a sua verdadeira essência, lidando com seus processos mentais, emocionais e observando a natureza como uma grande mestra, como um grande mestre de vida. A meditação, ela consiste em algumas etapas para que você consiga realizar. Atualmente, o ser humano moderno, ele tem muita influência de muitas informações superficiais. Portanto, realmente é muito desafiador conseguir parar, cessar os movimentos das flutuações mentais, para se dedicar alguns minutos, ainda mais 1 hora por dia, que seria o ideal, para silenciar os pensamentos. Uma coisa que geralmente é dita sobre a meditação, que eu gostaria de desmistificar, é que a meditação é o silenciamento total da mente. Não é bem por aí. Não é tão simples assim. Silenciar a mente é uma tarefa muito difícil. A nossa mente, ela foi projetada por uma inteligência maior para pensar. Portanto, o tempo inteiro estamos pensando. Até mesmo enquanto a gente dorme, está acontecendo uma atividade mental. Então, a ideia da meditação é você assumir o lugar de observador, de observadora sobre a sua própria mente, de forma que os pensamentos passem, as emoções passem e você consegue perfeitamente distingui-las, observá-las, escutá-las, escutar o pensamento, mas não se deixar ser levado por ele, não se identificar a ponto de acreditar que aquele pensamento é uma verdade ou é a verdade absoluta. Ou seja, imagine só que é isso que acontece na maior parte dos casos. Estamos durante o dia pensando em milhares de coisas. A cada instante está nascendo um pensamento e morrendo um pensamento, nascendo uma emoção e morrendo uma emoção. Para pensar mesmo, você, desde a hora que você acordou, quantos pensamentos você já não produziu? Quantos sentimentos e sensações você já não sentiu hoje? Portanto, você há de concordar comigo que esses pensamentos, assim como as emoções, são transitórias. Alguns até demoram um pouco mais para ir embora, mas eles nascem e morrem, podem até ressurgir, mas vão embora de novo. Existe uma coisa, segundo a filosofia ancestral do yoga, que é eterno, que não é transitório, que é chamado por alguns sábios de vida, só que é vida com V maior. Não essa vida que começa e termina. Não a vida do personagem. Por exemplo, eu, João, um dia eu vou morrer. Mas o que vai morrer realmente, segundo essa cosmovisão, é o meu corpo. É a vida enquanto personagem. O João, que é professor, que é pai, que cumpre seus deveres sociais, esse vai morrer. Essa personalidade morre. Mas a vida, com V maior, ela é eterna, segundo os yogis. Então, quando nós entramos em estado de meditação, nós percebemos isso que é eterno, nos desidentificando daquilo que é transitório, daquilo que é passageiro, por exemplo, como os nossos pensamentos, nossas emoções. Não significa que devemos subjugar os pensamentos, subjugar as emoções como algo negativo. Né? Como algumas pessoas dizem, devemos matar o ego. Não faça isso, nem tente, porque se você matar o ego, você morre junto. Né? O ego, ele é a expressão da nossa alma. O ego ele é importante. O que não pode é que o seu ego esteja
no centro do universo, ou seja, tudo esteja centrado no seu ego. É importante que a gente tenha uma busca que transcenda, ultrapasse o nosso próprio interesse pessoal. Ou seja, nossas buscas elas não podem se limitar somente àquilo que nos faz bem enquanto personagem, mas sim a nossa busca deve ser algo que esteja em benefício do coletivo, em benefício do próximo. No mínimo, que as nossas ações não sejam impactantes no sentido negativo para com o próximo. Esse seria o mínimo para que a gente tenha um equilíbrio na humanidade. Bom, mas não vou criar mais polêmica aqui sobre isso, porque a gente sabe que existem muitas divergências de opiniões e que hoje em dia a gente vive uma era bem complicada, com questões políticas, com muita violência, mas segundo as escrituras antigas, essa é uma grande solução. Estarmos em contato com a verdade da vida, sendo como uma vida única que permeia todos os corpos, todos os seres ao mesmo tempo. Assim como dizia na Bíblia, que Deus está em todos os lugares, na onipresença. Então, se Ele está em todos os lugares, não há distância entre eu e uma pessoa que eu odeie, por exemplo. Somos todos divinos, todos irmãos e todos iguais, igualmente, com os mesmos direitos e os mesmos deveres. Mas trazendo de volta aqui o foco para o nosso tema central de hoje, meditação, existe uma etapa, um caminho pedagógico para conseguir se concentrar e realizar a meditação. Talvez você já tenha ouvido falar em mindfulness. Está muito na moda esse tema, essa técnica, que basicamente é uma técnica de concentração. Ou seja, não é a meditação propriamente dito, mas ela é uma etapa que precede, está um pouquinho antes do estado da meditação. Mindfulness consiste em você focar toda a sua atenção no único ponto. É uma das etapas. Eu vou trazer para vocês as etapas principais para a meditação. Primeira coisa que a gente deve fazer, principalmente enquanto treinamento, quando ainda não se tem muita prática da meditação, é procurar um ambiente minimamente confortável, minimamente com o mínimo de interferência possível, de barulho, ruídos, de interferências. Quando você já é um meditante, praticante há bastante tempo, você vai perceber que as interferências nem vão te atrapalhar, porque você vai conseguir se manter em meditação mesmo que alguém entre na sala, mesmo que alguém te chame. Mas no início é muito importante que você estabeleça um espaço, que podemos dizer assim, um espaço sagrado onde você vai se dedicar alguns minutinhos do dia para estar em silêncio, com o mínimo de ruídos, com o mínimo de interferência. Essa primeira etapa de abstenção dos sentidos, ou seja, estão acontecendo interferências, mas você se abstém, você se afasta dos ruídos. Em sânscrito é chamado de pratyahara, que é aquele momento inicial onde você vai se sentar confortavelmente, seja no chão, numa cadeira, como for melhor, fechar um pouquinho os seus olhos, respirar profundamente, de preferência executar a respiração completa, que já foi falado num vídeo anterior, para que você consiga trazer um estado mental de equanimidade e diminuir as flutuações da mente. Nesse momento, você vai perceber que os pensamentos vão começar a surgir, as ideias vão aparecer, emoções talvez apareçam, preocupações, por exemplo, eu tenho que pagar um boleto, agora eu tenho que fazer não sei o que, quando eu sair daqui, o que eu vou fazer, o que eu vou comer, o que eu fiz ontem, a mente o tempo inteiro pulando de galho em galho como um macaquinho doido, preocupado com o passado ou com o futuro. Mas lembre-se, o momento da meditação é o momento de você se encontrar no presente. Existe também uma passagem numa escritura que fala: a única coisa que existe é o momento presente. Se você esteve preso no passado ou está presa no futuro, você não está existindo, porque o único lugar real é o agora. Então, o momento da meditação é o momento que você vai se dar de presente para estar no agora. Então, essa primeira etapa de se abster dos sentidos é basicamente encontrar um espaço tranquilo, sagrado, para você fechar os olhos, respirar profundamente e silenciar ao máximo os ruídos externos e internos. Os pensamentos vão continuar surgindo, mas vai chegar uma hora que eles vão diminuindo o fluxo. Você olha para ele, não tenta guardar debaixo do tapetinho. Observa o pensamento e fala: ok, tudo bem, esse pensamento está aqui, mas depois eu dou importância para ele, agora eu estou aqui presente na minha prática.
e vai surgir um outro pensamento, você fala, ok, já percebi esse pensamento, deixa ele passar, mas eu estou aqui presente, sentado, com a minha coluna ereta e atento à minha respiração. E aí vem um outro pulo do gato. Uma vez estando nessa etapa de abstenção dos sentidos, nós entramos então em dharana, que é a concentração, que é, por exemplo, o que Mindfulness trabalha muito. Você então vai pegar um ponto de concentração para que a sua mente não te carregue para outro lugar. Por exemplo, a respiração. É uma excelente guia, uma excelente âncora para sustentar e permanecer a sua embarcação, seu corpo, seu ser aqui ancorado no agora. Então, se você não assistiu ainda o vídeo da respiração, volta lá, porque uma coisa está intimamente ligada com a outra. A respiração como ponto de concentração para meditar, ou seja, fecha os olhos, faz a respiração completa, observa esse caminho da barriga se expandindo, costelas se expandindo, peito. Exala, traz toda a atenção para o peito, para as costelas e para o abdômen, ou seja, toda a sua atenção está voltada para um ponto, que no caso é a respiração e o efeito dela no seu corpo físico. Quando você mergulhar nisso e passar aí por 10, 15 minutos atento a essa prática, e naturalmente você vai decair, vai deslizar, vai vacilar. Por exemplo, você está ali concentrado e daqui a pouco um pensamento te arrastou, você já esqueceu de onde você estava na respiração, e está tudo bem, isso faz parte do processo. O importante é que você se perceba vacilando e volta, retoma. Essa é a prática, esse é o treinamento da meditação. Muitas pessoas já ficam nessa etapa e já se sentem maravilhosamente bem. Simples fato de tentar silenciar e lidar com esse ponto de concentração, de foco. A meditação propriamente dita, chamada de dhyana, ela vem logo após esse ponto de dharana, de concentração. E não existe mais uma fórmula mágica para se conseguir chegar nesse terceiro e último estágio. É basicamente necessário que você primeiro passe pelo primeiro degrau, da abstenção dos sentidos, depois pratique bastante dharana, que é concentração. E inevitavelmente com a prática dessa concentração, em algum momento você vai acessar uma esfera mais sutil, mais ampla da consciência, onde você sente um preenchimento, uma paz interna, um amor que você não sabe explicar de onde vem, algo que transborda o seu corpo, algo que transborda a sua mente. E aí sim, você acessou o estado de meditação. A meditação é um estado mental e espiritual. Não é algo físico, algo tangível. E é por isso que é muito complexo para algumas pessoas entenderem. Apesar de ser simples, é desafiador. Porque nós vivemos numa sociedade com excesso de informação, com muitas informações superficiais, e esse momento é o momento de você olhar para dentro, mergulhar e se empoderar. Tenha certeza que com a prática da meditação, tudo vai fluir melhor na sua vida. Bora tentar? Fique atenta e atento às mais informações que eu vou postar por aqui, práticas meditativas em próximos módulos, para que você possa enriquecer a sua prática de evolução pessoal e espiritual. Gratidão pela atenção até aqui. Namastê. Até logo.